Alegria. Sacramento da ordem. Estamos no fim já. Esse é o 6º sacramento. A gente já viu todos os outros. Quem lembra? Vamos lá. Sacramentos. Batismo, Eucaristia, Crisma. Na verdade é Crisma e depois Eucaristia. Beleza. Confissão e unção dos enfermos. Isso. E agora não, né? A ordem também. Ordem. A última. Patrimônio. Isso aí. Os 3 primeiros são sacramentos de iniciação cristã, de comunhão com Deus, na Eucaristia. Os 2, que é a confissão e unção, o sacramento de cura. E tem mais 2 que são sacramentos de missão, que é ordem e matrimônio. A gente vai entender por que matrimônio. Matrimônio é missão. Ele é uma vocação muito específica. É um dom de Deus. Certo? O sacramento da ordem. O que é ordem? Ordem. Pode entrar, tá aberto. O sacramento da ordem, Nosso Senhor instituiu para perpetuar a distribuição da graça. Boa noite, fica à vontade. Bom? Boa noite. Boa noite, olha só quem tá aí. Tudo bem, Dani? Tudo bem? Para perpetuar a graça. Nosso Senhor morreu na cruz para nos salvar, certo? Mas o fato de que Ele morreu na cruz para nos salvar não significa que todos já estão automaticamente salvos. Precisa que essa graça seja aplicada na nossa vida, na minha alma, se eu quiser. Deus poderia fazer isso de infinitas formas, porque Ele é todo-poderoso. Qual é a maneira que Ele quis dispensar essa graça que Ele alcançou na cruz? Pelos sacramentos, certo? Sem a vida sacramental, não é possível eu agradar a Deus. Não é possível eu ter intimidade com Deus, me aproximar dEle. Porque, lembrando, o pecado me traz as penas e a inimizade com Deus. Logo, eu sou objeto do castigo apenas. Quando eu estou em pecado, eu não posso fazer nada por mim mesmo que seja capaz de me tirar dessa condição, porque a distância entre eu e Deus é infinita. Por que Deus é infinito? Se o pecado é uma ofensa e Deus é o ofendido, e Ele é infinito, logo essa ofensa tem valor infinito de um só pecado que você comete. E você pode cometer mais de um pecado. Ok. E agora? E agora que depois da queda de Adão e Eva, Deus prometeu o Salvador. E Ele pedagogicamente, aos poucos, foi instruindo o seu povo santo. Primeiro Ele fez alianças, né? Adão e Eva, os próprios, a cabeça da criação, e aqueles que por eles entraram no pecado, fizeram penitência, eles se arrependeram. A igreja tem eles como santos por causa disso. Santo Adão e Santa Eva, a gente pode pedir intercessão deles. Eles estão no céu agora. Mas não só isso. Depois, teve outras pessoas que Deus foi fazendo aliança. Né? Quem consegue lembrar de alguém que Deus fez aliança? O arco-íris. Quem lembra da história do arco-íris? Ninguém sabe. Jesus, que medo. Sério mesmo? Essa aí eu não sei. Jesus, não acredito. Vocês nunca leram Gênesis? Livro de Gênesis? Ele é fácil. Livro de Gênesis, arco-íris. Deus fez uma aliança com quem? O que acontece no arco-íris? O que tem perto do arco-íris? Não acredito que vocês não sabem. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi falar, Do arco-íris. Não, quando tem arco-íris assim no céu, o que tem perto do arco-íris? Tem nuvem. Nuvem tem? Se forma muita nuvem, faz o quê? Chove. O que aconteceu? Que Deus fez uma aliança com um cara lá do Antigo Testamento. São 3 letrinhas só. São Pedro. Não. No Antigo Testamento. Lá em Gênesis. Com 3 letras só. Noé, muito bem. Glória a Deus. Noé. Deus fez uma aliança com Noé. Porque ele era o único temente a Deus. A galera lá tava
Só na perversidade, todo tipo de maldade eles estavam cometendo. Assassinato, luxúria. Que tipo de coisa ruim eles faziam? Noé se manteve firme, temente a Deus. Deus fez uma aliança com ele. Por muito tempo, Deus foi falando com ele, olha, constrói uma arca que vai inundar tudo, vai morrer todo mundo afogado. E a galera ficava rindo, nossa, esse velho tá louco. Aconteceu que choveu mesmo e todos morreram afogados. Quem sobreviveu? Noé, que obedeceu. Ficou na arca. Depois que fechou a porta da arca, ali ficou encerrado. Então, essa morte simboliza o quê? A morte do pecado. Aqueles que estavam em pecado e não obedeceram, morreram. Porque não ficaram guardados, seguros na arca. E essa arca é o quê? Ela é símbolo da igreja. Porque fora da arca da igreja não tem sacramentos. E não tem a salvação. Por quê? Porque Nosso Senhor instituiu os sacramentos. Da mesma forma que eu sou lavado no batismo e é apagado em mim os pecados, né? Assim como choveu e lavou a terra de tanta perversidade no tempo de Noé, Deus fez uma aliança com ele depois. Para recordar essa aliança, diz o livro do Gênesis, Deus deixou o arco-íris no céu. Veja, a Bíblia tem vários sentidos que a gente pode ler. Não sempre é literal, tá? A Bíblia não é um livro de ciências. Tem gente que critica, sobretudo ateuzinho. Me cansa. Olha que besteira, porque é explicável pela física, o arco-íris, a refração da luz, aquela coisa toda. Tá, tudo bem, mas a Bíblia não é um livro de ciência. Muitas coisas que estão escritas na Bíblia são sentidos metafóricos, são figuras de outras realidades. Outras coisas são objetivas e literais, né? Mas não tudo. Tá, isso só um parênteses. Então, Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez uma aliança com Noé. E aqueles que ficaram na arca foram salvos, que foi a família de Noé. Muito bem. Depois Deus fez aliança com outras pessoas também. Quem pode me citar alguém? Eu já falei várias vezes. Alguém lembra de algum nome que Deus fez aliança no Antigo Testamento? Consegue, Lívia? Algum nome? Deus fez aliança. Quem que é o pai da fé? Considerado o pai da fé. Tanto para o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Quem que é o pai da fé? Começa com A o nome dele. Abraão. Abraão, muito bem. Deus fez uma aliança com Abraão também, porque Abraão teve fé. O que Deus pediu para Abraão? Veja, ele era casado, já estava idoso, ele era temente a Deus. E ele pediu a vida inteira um filho. Quando ele ficou velho, mesmo contra toda expectativa, porque não é possível uma mulher idosa ficar grávida. E a esposa dele ficou grávida. Era o filho da promessa, que Deus prometeu que ia dar. E o que Deus pediu imediatamente? Filho. Que Abraão matasse o próprio filho e entregasse. Para ver a prova de fé. O que é uma fé? Né? Um amor, confiança. Aquele que se entrega amorosamente, mesmo que me seja doloroso agora. Por quê? Eu não estou vendo todas as coisas. Deus está. E ele confiou que Deus é bom. E por ser Deus, ele não pode se enganar e nem enganar ninguém. Se ele me pediu isso, mesmo que me doa, eu vou fazer. E foi isso que Abraão fez. Ele foi obediente e amou a Deus sobre todas as coisas. Sobre os próprios afetos e o próprio amor. E ele ia de fato matar o filho que ele tanto amava e tanto esperou a vida inteira. O filho da promessa. Que era o primogênito. Quem era esse filho? Qual o nome dele? Mas com I. Isaac, boa. Quando chegou o momento que ele ergueu mesmo para matar o próprio filho, o anjo segurou a mão dele e não deixou. Ele ofereceu um cordeiro.
nesse mesmo lugar onde, no Monte Moriá, como eu chamo, hoje está lá em Israel, em Jerusalém, no Domo da Rocha, que pertence aos muçulmanos. É um lugar tenso pra caramba. Mas existe até hoje esse lugar, em cima de uma pedra. Domo da Rocha se chama. E aí, Deus fez aliança com Israel, com Isaac. De Isaac nasceu o filho Jacó, que depois Deus mudou para Israel o nome, aquele que lutou com Deus. Certo? Deus foi fazendo aliança, preparando o seu povo. Para quê? Para a vinda do Messias. Quem é esse Messias? Jesus. E para que as pessoas pudessem entender qual ia ser a missão do Messias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso foi instituindo, dentro da religião judaica, em uma das tribos, a tribo de Levi, porque foi o seguinte: eles estavam escravos no Egito, do faraó, estavam padecendo, que simboliza Satanás e o pecado. Eles estavam sofrendo demais lá. Deus prometeu: não, eu vou dar uma terra para vocês que corre leite e mel e vocês não vão ser escravos. Eles ficaram felizes. Moisés morreu antes de chegar. Quem entregou a terra foi Araão, que era irmão de Moisés. Certo? Quando eles chegaram lá, Deus distribuiu a terra de Israel para as 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, ou seja, os tataranetos de Abraão. Tá entendendo? Aí foi separando as porções de terra para cada tribo. Teve uma tribo que Deus não deu terra, ficou sem. Que tribo é essa? Alguém sabe? É a tribo de Levi. A tribo de Levi, Deus prometeu: vocês não vão ter terras, porque eu vou ser a herança de vocês. E era da tribo de Levi só da tribo de Levi que nasciam os sacerdotes. E Deus instituiu o sacerdócio no Antigo Testamento. O que é um sacerdote? Você sabe, Ademir, o que é um sacerdote? Tem ideia? Quando fala assim, sacerdote, o que você pensa? O que vem na primeira coisa assim? Sacerdote. Você sabe, Breno? O que você pensa? Eu falo sacerdote. Nada? Não vem nada na cabeça. O quê? Alguém da igreja católica. Bom, já tá muito bom. Mas o que mais? Porque eu também sou da igreja católica. O padre, isso. Ou o bispo, muito bem. E o que o padre pode fazer que eu não posso? Ele vai lá na frente, na igreja. Ministra a missa. Isso. Ele reza a missa. Pecados. Perdoa os pecados. E ele faz lá. Principalmente, o padre pode ter vários poderes que eu não tenho, mas o mais importante que o padre tem de poder e eu não tenho é de oferecer o santo sacrifício de Cristo. Então, o que é um sacerdote? Aquele que oferece um sacrifício. Estão entendendo? Tá tudo certo? Isso tudo para explicar o sacramento da ordem. Então, fica comigo aqui. Atenção. E aí, nosso Senhor Deus instituiu que a tribo de Levi cabia a função de liturgia. O que é liturgia? A palavra que vem do grego significa serviço. Serviço. Cabiam aos levitas servir a todo o povo. Naquelas funções próprias ligadas ao sacrifício. E por que tinha que ter sacrifício? Que Deus cruel é esse que exige sacrifício? Porque a porta do céu fechou e o povo está em inimizade com Deus, certo? Então a gente precisa fazer alguma coisa, com palavras muito pobres, tá? Não é exatamente assim. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para ganhar a confiança de Deus de novo, ganhar o amor dele de novo. Claro que Deus nunca deixa de amar, eu só estou comparando. Então precisava fazer sacrifícios. Por quê? Vamos lá. De novo, eu já fiz essa pergunta várias vezes, vou perguntar de novo. Se eu perguntar para vocês quem vocês têm certeza que ama vocês, sem sombra de dúvida, não pode ser Deus, não pode ser o santo, não pode ser Nossa Senhora. Geralmente mãe e pai, ou avó, talvez foi criado pela avó, não sei. E por quê? Sabe explicar, Tatiana?
O que a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o avô, sei lá, é capaz de fazer que é geralmente tão marcante? Eu tenho certeza que me ama, sem sombra de dúvidas. Eu não duvido do amor que meu pai e minha mãe têm por mim, graças a Deus. Tenho bons pais. Eu não duvido. E por quê? Porque eles foram capazes de se sacrificar por mim. Entendeu? Minha mãe foi capaz de, sei lá, acordar à noite quando eu estava passando mal, me levar para o hospital, mesmo ela estando com sono. Ela abdicou do sono dela. Ela podia me dar um soco na cabeça, eu ia desmaiar e ela continuar dormindo. Mas ela não fez isso. Porque ela me ama, quem ama é capaz de oferecer sacrifício em favor do outro. Ela deixa de fazer algo para ela. No favor dela, em favor do outro. Isso é próprio de quem não é egoísta. Quem ama não pode ser egoísta. Então, eu amo alguém quando eu sou capaz de me sacrificar por esse alguém, certo? Então, se eu digo que amo a Deus, como eu posso provar isso? Oferecendo sacrifícios. O sacrifício do nosso louvor, tem um sacrifício também, o louvor é um sacrifício da nossa adoração, da nossa ação de graças, agradecer pelos dons que eu tenho. O sacrifício da expiação, esse é o mais importante. O que é expiar? É pagar a culpa. Expiar com X, não é esse de ficar xeretando dos outros, entendeu? Expiar com X. Expiação é pagar a culpa, cumprir a pena. Então, se eu amo a Deus, eu vejo que eu fiz algo errado, eu ofendi a Ele, então eu tenho que cumprir essa pena. Sim ou não? Sim. E isso é um sacrifício. Certo? Muito bem. Só que, de novo, todos os sacrifícios que eu oferecesse para Deus é insuficiente porque Deus é infinito. O que Deus fez? Deus falou, olha, chamou a galera lá da tribo de Levi. Levi significa coração, isso é importante depois. Levi significa coração, a tribo de Levi. Então, aqueles que nasciam dessa tribo, só a eles cabia a função da liturgia, dos serviços, digamos assim, da igreja. Só eles poderiam trabalhar no templo, ninguém mais. Ninguém da tribo de Benjamim, nem da tribo de Judá, nem da tribo de, sei lá, de José, nem da, sei lá, qualquer uma das 12 tribos. Não podia. Só da tribo de Levi. E aí, Jesus ainda não, calma. Nosso Senhor instituiu que eles tinham o poder de oferecer no templo o sacrifício. De acordo com o que foi estabelecido por Moisés, pela revelação que Deus fez a Moisés, a lei mosaica. Por exemplo, tinha várias coisas que tinham que fazer. Nossa Senhora e São José, eles eram judeus. E eles cumpriam a lei de Moisés, a lei judaica. Então, por exemplo, quando nascia um filho, você tinha que oferecer um sacrifício no templo de ação de graças. E como você fazia isso? Você tinha que comprar algum animal, ele era sacrificado. Ele era morto. E o sangue dele era oferecido como louvor a Deus. Como tipo assim, algo que eu estou dando, que tem valor para mim, no meu lugar. Certo? Tipo, era para ser o meu sangue ali. Mas eu estou dando uma coisa que eu tenho, que vale para mim, que me custa dar aquilo. Por isso é um sacrifício. Sacrifício vem sacrum facere, fazer o sagrado. Isso é fazer o sagrado. E aí, Nossa Senhora e São José, como eles eram muito pobres, muito simples, quando Jesus nasceu, o que eles puderam oferecer? Um par de rolinhas, que era o que eles conseguiam pagar. Eles poderiam comprar um touro, mas não tinham dinheiro para isso. Então eles ofereceram o mínimo necessário, que era um par de rolinhas, que era o que eles tinham dinheiro para pagar. Eles eram muito simples, muito humildes. Então isso é um sacrifício. E tinham vários outros sacrifícios. Tinha o sacrifício, que esse só o sumo sacerdote, é o mais alto dos sacerdotes, poderia oferecer uma vez no ano, o dia do Yom Kippur, que em hebraico significa dia de perdão. O que era esse sacrifício? Um cordeiro sem mancha, imolado, primogênito, macho,
era sacrificado e o sangue era aspergido na arca. Quando o sangue tocava, o pecado do povo era perdoado, porque representava. Aquilo era uma representação. E o povo sabia disso. Certo? Estão entendendo? Estão comigo? Muito bem. Quem que poderia oferecer isso? Só os sacerdotes levitas. Ah, alguém da tribo de Benjamim. Ah, eu quero ser sacerdote. Não vai rolar. Porque Deus falou que só podia ser os levitas. Só eles poderiam oferecer. E eles faziam uma eleição entre eles para saber quem que era o sumo sacerdote. Eu já contei da história dos guizos, né? Dos sinos, certo? Uma vez no ano eles entravam lá e ofereciam. Só que tudo aquilo era figura. Porque o sangue de um cordeiro não é capaz de pagar o meu pecado humano. Muito bem. Nosso Senhor vem e Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador, o Rei de verdade. O sacerdote de verdade. O sumo e eterno sacerdote. Porque é só Ele que pode oferecer coisas com valor infinito para Deus Pai. Porque Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Ele assumiu a humanidade. Então, pela humanidade de Cristo, é que nós somos salvos e resgatados. Porque tudo que Cristo faz tem valor para Deus Pai de modo infinito. Ok. Muito bem. É pela humanidade de Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdote. O que é um sacrifício? É uma prova de amor. Qual foi a prova de amor de Jesus? Qual foi, Marcos? Morreu por nós na cruz. Ele precisava? Não. Ele cometeu alguma pena que justificasse ele morrer na cruz? Não, porque ele nem pode pecar. Ele não pode nem querer pecar, porque ele é Deus, ele é perfeitíssimo. Ele voluntariamente, gratuitamente, morreu no meu e no seu lugar na cruz. Para mostrar que ele nos ama, ele pagou o preço. Ele não precisava, mas ele quis fazer isso. Portanto, ele é o sumo e eterno sacerdote. O sacerdote é aquele que oferece uma hóstia. Hóstia significa o quê? Vítima. Aquele pão branco que o padre ergue assim, aquilo chama hóstia. Antes da missa chama hóstia. Hóstia significa vítima. Que é a vítima que vai morrer no seu lugar, no meu lugar. Só que no caso de Cristo, ele é o sacerdote e ele é a hóstia. Ao mesmo tempo. Muito bem. Quando Jesus institui o sacramento da ordem, ele estava dizendo que aqueles apóstolos, a partir daquele momento, quando ele dá aquela ordem, que ele ordena os apóstolos, nem Nossa Senhora estava ali, na última ceia. Não estava ninguém, só estavam os 12 apóstolos. Quando ele falou assim, fazer isto, ele ordenou os apóstolos. E eles deixaram de ser leigos como a gente e se tornaram sacerdotes. Outros cristos. Porque a partir daquele momento eles puderam oferecer o sacrifício de Cristo na cruz. E isso é um sacerdote. Um sacerdote oferece um sacrifício, uma vítima. E no caso, é o próprio Jesus. Então, quando o padre celebra a missa, ele está oferecendo o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Só que agora de modo incruento, porque Jesus não sofre mais, ele está ressuscitado, então não sente mais dor. O que é renovado é o amor dele. O mesmo ato que Jesus fez na cruz há 2024 anos atrás, acontece na missa com o padre naquele momento, para mim que estou agora, aqui, neste tempo. Porque Deus não está preso no tempo. Então, cada missa que o padre oferece é o mesmo ato de Cristo na cruz. Então, não existe duas missas, só existe uma missa. É a mesma, entendeu? Mesmo que sejam vários padres ao mesmo tempo, em vários lugares, em vários momentos da história, é uma só missa. É um só sacrifício oferecido, que é o sacrifício de Cristo. Que tem os 4 poderes e finalidades de uma oração, que é a adoração. Nós reconhecemos que Deus é Deus e eu não me pertenço, e eu sou dele. A ação de graça, eu agradeço os dons que ele me dá. É também a expiação, porque me livra dos meus pecados e abre a porta do céu novamente para mim.
o sacrifício redentor de Cristo. Por isso que o padre consagra separado, primeiro o corpo, depois o vinho. Por quê? Porque foi pela separação do sangue do corpo de Nosso Senhor que veio a redenção pra gente. O sangue redentor de Cristo. Pela morte cruenta dele na cruz. Então, adoração, ação de graças, expiação, que é perdão dos nossos pecados, e uma outra coisa. Quem pode imaginar o que é? São 4 coisas. Se você vai rezar, você só vai fazer uma dessas 4 coisas. Não tem uma quinta opção. Ou você pode adorar a Deus, ou você pode agradecer, ou pedir perdão dos pecados. E o que mais você pode fazer na oração? O que você pode fazer, Tatiane? Você estava falando agora, perguntando para mim agora. Ó, eu posso, na oração eu posso adorar a Deus, agradecê-lo pelos dons que ele me deu, que é diferente de adoração. Expiação, ou seja, pedir perdão dos meus pecados. E pedir algo. E pedir graça, sabe? Graça. É a súplica. Eu posso suplicar e pedir o que eu quiser. Absolutamente o que eu quiser. Não tem limite. Não seja mesquinho. Deus Então, criou o sempre céu que e a eu for terra. orar, eu tenho que seguir essa. Primeiro eu começo com a adoração. Tá, não necessariamente tem que ser nessa ordem. Aham. Mas a sua oração vai ser uma dessas 4 coisas. Ah, tá. Tem que ser. Só que pode ser que a minha oração não seja perfeita. Tipo, eu posso fazer uma oração de manhã só de adoração. É. E à noite eu posso fazer uma de súplica. Entendi. Eu posso adorar? Posso. Posso agradecer? Posso. Posso pedir perdão dos pecados? Posso. Posso pedir graças? Posso. Mas eu posso fazer isso tudo de modo imperfeito, porque eu sou pecador, eu tenho inveja das pessoas, eu sou egoísta, eu não tenho caridade, eu não ajudo ninguém, eu sou respondão, sei lá, eu trato mal os outros, pequei pra caramba já, tô cheio de vícios. Então isso tudo deixa mácula, deixa mancha na sua oração. Então, por causa da sua soberba e arrogância, Deus pode rejeitar a sua oração. Então, de que maneira que eu posso oferecer uma oração que é perfeita em todos os 4 aspectos? Quando eu me uno àquele que é perfeito, Jesus. Então, o momento ideal para você pedir qualquer coisa é onde? Na missa. Porque Jesus está ali. A oração dele é perfeita, a adoração dele é perfeita, a ação de graças dele é perfeita, a expiação dele é perfeita e a súplica dele é perfeita. É irresistível para Deus. Porque ele é o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Ele é perfeitíssimo. Entendeu? Muito bem. Jesus é a ponte que nos une o céu à terra, que nos une a Deus de volta, que faz com que o céu se abra novamente, que eu possa ganhar graças de Deus novamente. Ele é o pontífice. O que é um pontífice? Isso, de ponte, exatamente. Pontifex. Pontes facere, aquele que faz pontes. Uma ponte que une 2 extremos, uma ponte que une o céu e a terra. E assim é todo sacerdote. Que por Cristo, eles agem no sacerdócio de Cristo. Então o Padre Tony está no sacerdócio de Cristo. Quando o Padre Tony celebra a missa, eu estou vendo o Padre Tony, eu ouço o Padre Tony, mas é o próprio Jesus. É como se ele estivesse emprestando a voz, emprestando o corpo dele. Isso a igreja chama de in persona Christi. No sacramento, o sacerdote age em persona Christi. E os sacramentos têm eficácia de Cristo, não é eficácia do Padre Tony. Essa eficácia a igreja chama de ex opere operator, ou seja, pelo simples ato de fazer, o sacerdote vale como o próprio Cristo. Então, se o padre perdoar os pecados, mesmo que ele seja a pessoa mais desgraçada do mundo, mais pecador, vagabundo, miserável, vale como o próprio Cristo, perdoando seus pecados. Se você se arrependeu direitinho, o sacramento valeu, né?
Então na missa é a mesma coisa. E não só na missa, em que o padre oferece o sacrifício de Cristo, mas também em todos os outros sacramentos. Tem um valor, uma dignidade maior. Só para deixar claro, né? Tem algumas vestes que o padre usa e elas têm significados. Eu não falei em catequese passado, vou falar aqui agora. Por exemplo, a batina. É preto porque significa morte. Ele morreu para o mundo. Ele deve viver só para as coisas de Deus. Tem 33 botões, a idade de Cristo. Na manga são 5 botões ou 7. Pode ser 7 dos 7 sacramentos ou 5 das 5 chagas de Jesus. Nas mãos, nos pés, no lado. É isso. Nos pés e no lado. 5 chagas de Nosso Senhor. Muito bem. O colarinho é branco por causa da alvura da alma. Assim como aquela... Aí, para ele rezar a missa, olha o que ele tem que colocar. Ele tem que primeiro colocar o amito. Fica debaixo de tudo, não dá para ver. O amito, que significa amigos de Deus. É um pano sacramental quadrado de linho, porque foi com linho que cobriram o rosto de Nosso Senhor quando ele morreu. E o corporal, esse que fica em cima do altar. Mas ele tira a batina para colocar aquela Não, roupa? não deve por tirar. Cima da batina. Não deve tirar, tudo entendeu? isso, né? Tudo em cima da batina. Sim. E debaixo da batina tá a camisa de manga longa, calça, tudo. Tá, aí ele põe um amito, que fica assim no peito só. É um tecido quadrado que ele põe na cabeça. Amito em Que é latim. aquele que aparece aqui na É, gola, um pano fininho. Um pano tipo fininho, fininho. é isso, na tá. gola. Ele põe na cabeça. Amito significa amigo de Deus. Para proteger, é um sacramental para proteger ele das tentações diabólicas enquanto ele está celebrando a missa. Dos pensamentos diabólicos. Ele põe na cabeça, põe no ombro e amarra aqui atrás. Ele fica todo amarrado de linha. Tá, aí depois ele põe a alva, que é aquele pano branco que dá pra ver, que cobre a batina. Fica da gola até embaixo. Chama alva. Alvus em latim é branco, que representa e lembra a figura da alma daquele que está em estado de graça. O padre tem que estar em estado de graça, porque se ele rezar uma missa em pecado, ele comete sacrilégio. A missa vale tudo normal, mas ele comete sacrilégio. É mais um pecado grave para ele. Depois da alva, o padre amarra o símbolo, que é o símbolo da pureza, da castidade. Ela fica na altura dos cílios, né? Na cintura. E tem a cor de liturgia que ele está celebrando. Verde, vermelho, branco, roxo. Tanta roupa, né? E aí por cima ele põe a estola. Estola induit. Que no caso do diácono, a estola representa a ordem. Que ele é ordenado. Ele recebeu a ordem. O diácono usa a estola na transversal, assim. O padre usa assim, cruzado ou assim. Mas ele não celebra a missa com a estola. Tem que usar a estola. Tem? Tem Por sempre baixo que da por roupa, baixo. então? Tudo isso por baixo para ele rezar a missa. Meu Deus. A estola é um ornamento do sacerdócio dele e da ordem, da virtude da ordem, que ele tem e eu não tenho. Depois da estola, tem a casula, que é o que fica mais Que é aquela de cor. grandona. Que É a faixa? Não, é a roupona. aquela roupona grande que fica por cima do padre. Isso é uma estola. Isso aqui, no caso de bispo, chama roquete. Isso aqui chama mursa, que o Papa usa. Na cabeça dele usa o solidel. O padre pode usar também, que é um chapeuzinho branco. Já viu o Papa Francisco com um chapeuzinho branco, assim, cobre assim? Chama solidel, significa só de Deus. Ele tem que ser só de Deus, ninguém mais. Solidel. No caso do Papa é branco, do bispo é violáceo, que é um rosa meio roxo,
E o padre pode usar também se ele quiser, ele é preto. Tá, muito bem. O que mais que falta? E a faixa que o padre usa na batina, né? Também é castidade por isso. A casula é o paramento próprio do sacerdócio. E por que tem padre que não, que, tipo assim, eu já vi o padre Renan, digamos, só com a batina normal, sem aquele cinto que o padre Tony usa, com aquele crucifixo. É porque não é obrigatório. Não? Não é obrigatório. Entendi. Porque o padre Tony, ele tá sempre com Sempre de aquela faixa. e com aquele, É. né, crucifixo, aquele Aham. terço. Sempre com Mas faixa. o padre Renan não. Não é porque não é obrigatório. O padre Paulo Ricardo também não usa. A maioria dos padres não usa a faixa. Só usa a batina mesmo. E a casula, aquele que fica por cima, que às vezes é verde, branco, vermelho, muda com a cor de tudo, que é o símbolo da dignidade sacerdotal. Ele é sacerdote, ele pode oferecer o sacrifício de Cristo. E eu não posso. Ele é tudo ornamentado. Por quê? Porque é sublime o que ele vai fazer. Ele vai pegar aquela casquinha de pão, vai falar umas palavras e Deus vai obedecer e vai ficar na mão dele. Isso não é pouca coisa. Quando o padre é ordenado, o bispo unge as mãos, porque as mãos do padre é como o útero de Maria. O que o útero de Maria gerou? Gerou Deus. Se fez homem. Então as mãos do padre é como o ventre de Maria. E é com as mãos que o padre usa para absolver os pecados também. Então, quando é ordenado, depois que o bispo fala a fórmula consacratória, que inclusive eu tinha até separado, deixei o computador lá. É lindo demais a oração, a fórmula de ordenar, entendeu? Que o bispo fala. Não tem aqui, infelizmente. Desculpa. Aí, o bispo depois, ele unge com óleo santo, aquele óleo do crisma, do santo crisma, e amarra a mão com linho. Ele fica amarrado, assim. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ir até na mãe dele. Geralmente vai estar na ordenação. E a mãe dele tem que desamarrar e guardar esse lenço. E ela tem que ser enterrada com esse lenço. O que significa isso? Ela desamarra, e assim como aquela mulher gerou um outro Cristo na terra, porque o padre é um outro Cristo, a primeira bênção que ele dá é para a mãe. E ela guarda aquele linho e é enterrada com ele, porque no dia do juízo, quando o nosso Senhor voltar só na justiça, sem misericórdia, ela vai apresentar aquele linho, suplicando a Deus o perdão, porque na terra ela foi mãe de outro Cristo. E quando não tem a mãe viva, ele vai se ordenar? Pode ser o pai ou pode ser outra pessoa. Não necessariamente obrigado. Por que na hora da ordenação... Você viu a ordenação? Eu já assisti. Sério? Onde? Não, assim, assisti que eu falo na televisão. Ah, tá. Sim. Lá na Fala. Mansão Nova. Uhum. Por que eles ficam deitados com a cara no chão? É prostração. Horas? É, fica horas. É na hora da ladainha. Tem posição. Isso aí é a oração. É porque ali naquele momento ele deita, homem, e ele vai levantar outro Cristo. Entendeu? Antigamente, no começo da igreja, todas as missas o padre fazia isso. Ele ficava prostrado, porque diante de Deus nós não somos nada. Somos menos que o nada, porque o nada não pode ofender a Deus e nós podemos. E aí, é uma prostração de humilhação. Diante do Santo dos Santos, aquele que é 3 vezes santo. E toda a ordem, diaconato, presbiterato e episcopado tem isso. Ele fica prostrado no chão, rezando, enquanto a igreja suplica para a igreja triunfante, porque a igreja é padecente, no purgatório, militante, nós. E triunfante, aqueles que já estão na glória. Enquanto ele está prostrado, todos cantam a ladainha de todos os santos. Ele vai suplicando por aquele que vai ser ordenado, para que ele seja santo também. Eu já cantei em ordenação essa ladainha. Fiquei muito feliz, foi uma grande honra para mim. A ladainha do então diácono Jorge, hoje é padre Jorge.
lá no Rio de Janeiro. Aí a gente faz várias súplicas, né? Por exemplo, para que esses eleitos, que aqueles que vão ser ordenados, os eleitos sejam admitidos, recebam o Espírito Santo, sejam santos. Suplicamos a Deus Pai, aos santos, né? A Virgem Maria, todos os santos a pensar vai falando, né? É bem longa a ladainha dos santos. Aí depois ele levanta, o bispo faz a imposição das mãos, porque quem que é o ministro? Vamos lá, agora as perguntas próprias do catecismo. Por que chama ordem? Porque tem hierarquia. Hierarquia da igreja, né? Diácono, padre e bispo. O bispo tem tem o poder pleno na diocese. Ele só está abaixo do Papa. Ele tem todo o poder para ordenar, para governar e santificar. Então, quem que é o ministro do sacramento da ordem? Quem pode ordenar? É só um bispo. Padre não pode, nem diácono. E leigo menos. Quais são os graus? Diaconato, presbiterato e episcopado. Para ser bispo, padre e diácono. Quando que Jesus instituiu o sacramento da ordem? Quem sabe? Você sabe, Lívia? Não? Quando que ele instituiu? Quando ele deu a ordem para os apóstolos? Quando ele na ceia. Na última, primeira missa, na última ceia. No outro dia ele morreu. Quem é o ministro? Quem que pode celebrar esse sacramento? Ordenar. Eu acabei de falar. Não. É o bispo, só o bispo. Como é a dignidade do sacerdócio cristão? É muito grande, pelo duplo poder que Jesus Cristo conferiu sobre o seu corpo real, o corpo místico que é a igreja. Então veja, todas as religiões, você pode ver, elas têm um esforço de alcançar Deus. Entende? Por exemplo, vai no candomblé. Eles têm vários cultos, eles fazem, né? Eles até matam cabrito. Não, desculpa, é a Umbanda. Candomblé não faz isso. Candomblé oferece outras coisas, assim, de libação que não é de matar animal. A Umbanda mata animal como sacrifício. Candomblé não. Então, um esforço de alcançar uma divindade. Certo? Por exemplo, os muçulmanos, o que eles têm? Eles têm o Ramadã. O que é Ramadã? Um mês que eles não podem comer enquanto tem a luz do sol. Acabou a luz do sol, eles se infartam. Muito doido isso, né, cara? Pensou um mês assim? Sem comer, sem beber? O dia inteiro? Então, é um esforço, é um sacrifício. O que mais? Os judeus, eles tinham os cordeiros pascais para perdoar o pecado do povo, certo? E o que o cristianismo tem? A gente tem essas coisas, tem jejum também, né? Mas que Deus vem e se torna homem, humano como eu e você? Impensável. Ninguém jamais imaginou isso. Veja como que Deus, ao mesmo tempo que é sublime, eterno, todo-poderoso, ele é extremamente humilde e pequeno. Não é admirável? É difícil de imaginar isso. Só a imensidão do universo, isso não é nada, gente, de Deus. E ele queria fazer o humano para me salvar. Eu, no lugar de Deus, eu metia bicudo em todo mundo, dos quintos dos infernos. Eu vou morrer no seu lugar? Difícil demais. Você que se vira e se arrebenta para lá, ninguém mandou pecar. Seria justo se ele pensasse assim. Deus não tem obrigação com a gente. Eu não tenho direito de ser salvo, entendeu a diferença? Eu não tenho direito de ser salvo. É puro dom. Puro dom. Que mais? E é isso. Eu queria... meu Deus, se eu vou lembrar onde que está escrito. A carta dos Hebreus, que São Paulo explica o sacerdócio. É maravilhoso. É o novo ou Novo Testamento, carta dos Hebreus. Espera, eu anotei, tô pra não me perder, eu já esqueci.
Hebreus 4, 14, 16. Hebreus 4. Cristo, nosso sumo sacerdote. Exato, sumo sacerdote. O que é sumo? Quem sabe o que é sumo? É aquilo que está mais alto, entendeu? Que é mais sublime, mais elevado, que é o melhor. Isso é sumo. E que é o sumo de limão? É o limão puro, não é assim? É o que tem mais puro. Jesus é o mais puro sacerdote, é o mais sumo, o mais elevado. O que é um sacerdote? Aquele que oferece sacrifícios. Gente, esse capítulo é extraordinário. Ó, eu quero que vocês leiam depois. De verdade, de coração, tá? Esse capítulo aqui, Hebreus 4. Evangelho de São João, capítulo 6. Peraí. Evangelho de São João, capítulo 17. São João. Capítulo 6. Ah, E capítulo 17 do mesmo Evangelho de São João. Não é Epístola de São João. É Evangelho. Capítulo 6. E depois o capítulo 17. E mais esse aqui de Hebreus. Leiam pausadamente. Várias vezes. 6 e 17. É estupendo. É muito lindo. Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Achou aqui? Não. Hebreus Agora o que eu vou ler agora é Hebreus 4, 14. 4, 14. Isso. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Ele foi o que abriu as portas, né? Só ele podia, porque ele é Deus também. Conservamos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, exceto no pecado. Ele foi tentado a pecar, como nós também, mas nunca pecou. No resto tudo ele foi igual a gente. Ele sentiu frio, fome, né? Provavelmente ele teve gripe também. Ele se machucou. Ele brincou, ele correu. Ele chorou, ele ficou alegre. Só que uma coisa de Jesus, acho que uma coisa que não dava era pra contar piada pra ele. Porque ele viu o futuro e já sabia a resposta. Então, se ele ria, ele talvez ria por complacência, por benevolência, né? Ele viu o futuro. E outras coisas básicas também. Precisou tomar banho, precisou acordar cedo, precisou trabalhar. Aliás, ele trabalhou 30 anos. Não é? Ele ajudava São José. É, São José ensinou ele a trabalhar. E depois, diz a tradição que São José morreu antes de Jesus morrer na cruz. Então, mas ele tem certeza, porque não está no Evangelho. Então ele sustentou a casa, sustentou Nossa Senhora. Depois São José morreu. Imagina ele tendo que trabalhar, cara, para pagar as contas, entendeu? Ele podia estalar o dedo, dar um monte de anjo, fazer tudo para ele. Ele quis ser igual em nós em tudo. Então não tem um problema na sua vida que você está passando. São José não tratava ele como... São José, ao mesmo tempo que adorava ele como Deus, tratava como filho. Assim como Nossa Senhora. Uma pessoa normal, né? Devia ser. Não, normal não. Não, Ele adorava ele como Sim. Deus e ao mesmo tempo Jesus obedecia ele como pai. Como se fosse um filho qualquer. Nossa Senhora é a mesma coisa. Nossa Senhora... Ó, o primeiro milagre do Evangelho de Jesus, qual foi? Quem sabe dizer? Você sabe, né? Que O primeiro milagre de Jesus. transformar água em vinho. Isso. Como que foi isso? Essa história. Por que ele transformou em Foi num casamento. Ah, mas o Acabou que? o vinho. Acabou o vinho e daí? E tinha muitas E pessoas. Maria pediu. A Maria pediu. É. Ele não ia fazer. Ele falou assim, mulher, ainda não é minha hora. Mas ele não falava mulher para menosprezar. Pelo contrário. Jesus falava mulher porque ele era a mulher
do Apocalipse. Ela era a mulher imaculada, perfeita. A mulher que o demônio jamais tocou nela. A mãe dele, né? Ele falou assim, agora ainda não é minha hora, eu não posso fazer milagre agora, não começou. Porque ele ainda estava na vida oculta. Mas ela pediu. Ele não existe pedido dela. Por isso que quando Ele é obediente. pede na intercessão de Nossa Senhora. É infalível. Olha, eu vou contar uma história para vocês de Santa Gema Galgani. Essa história é verdadeira. Santa Gema ouvia Nossa Senhora, conversava com Jesus, já tinha passado uma santidade muito grande, né? Enquanto eu falando para vocês, tinha intimidade. Eu já estou acabando, 50 minutos. Tinha intimidade. Cara, quem tem intimidade é outra coisa. É maravilhoso. Eu conheço umas pessoas aqui em Cuiabá, que é uma galera muito santa mesmo. Eu tenho medo, às vezes, de conversar com eles. Entendeu? Ele está aí. Não adianta falar coisa torta, não, que ela sabe. Jesus fala. Tá, tudo bem, por que eu tô falando isso? A Santa Gema Galgani conversava com Jesus e ouvia ele como eu tô falando com vocês, porque tinha intimidade, certo? E Santa Gema estava rezando, pedindo Nossa Senhora a conversão de um sujeito lá que estava um pecado, tava desgraçado, maldito, e não queria se arrepender de jeito nenhum, não tava nem aí pra paçoca. Não queria curtir o mundão mesmo, que se exploda o resto. E ela rezando, oferecendo sacrifício, fazendo jejum, para ele se converter e não morrer pelo inferno. Ela falando com Jesus, Jesus converte ele, perdoa os pecados dele, perdoa. Jesus falou assim, eu não vou perdoar, porque ele não se arrepende. Eu não posso perdoar quem não se arrepende. Ela falou, perdoa, Jesus, perdoa. Tá, detalhe. Enquanto ela estava rezando e falando em voz alta, o povo já tinha assim fama que Santa Gema era santa e tal. E aí isso chegou, acho que no bispo, não sei se foi o bispo ou o papa na época, e mandou um delegado, mas não é delegado, tem um outro nome que a igreja chama. Ah, Senhor, me ajuda a lembrar. O Santo Anjo da Guarda. É um investigador, mas a igreja tem um outro nome, não é delegado, tem um outro nome. É um padre que a igreja manda para averiguar as coisas, se é verdadeiro, se procede ou não. Se eu lembrar, eu falo depois o nome. Não é delator, é outra coisa. E aí, esse padre foi lá para saber se ela era santa mesmo, para ver as primeiras impressões, né? A pedido do bispo. E ele chegou sem ela saber. E ele começou a ouvir ela rezando e falando com Jesus. E aí, ela foi falando os pecados dele, que era público. O sujeito lá estava sujeito miserável. Ele começou a falar os vários pecados que tinha cometido, pedindo perdão para Jesus. E o sujeito estava longe, não estava nem perto da igreja. E esse padre estava vendo. Vocês estão entendendo, né? Eu estava confuso. Ok. Esse padre estava ouvindo tudo e investigando para ver se ela era santa mesmo. Ela não sabia que ele estava ali fazendo aquilo. Tá? E ela continuou pedindo. Aí Jesus falou assim, não tem como, porque ele não se arrepende. Aí o que Santa Gema Galgani fez? Ela falou assim, olha, eu vou pedir para sua mãe. Pronto, eu não vou falar mais com o senhor agora. Vou pedir para sua mãe. Ela começou a rezar e pedir para Nossa Senhora. Pedir para que o tal fulano lá se convertesse dos pecados dele. E ela foi falando, peço perdão por isso que ele fez, por aquilo. Foi falando dos pecados, né? E o padre escutou. Aí, o padre lá na igreja, né, sentado, só ouvindo aquilo. Ele ficou calmo, quieto, calado. De repente, o tal sujeito entrou na igreja. E aí, ele começou a falar em voz alta, chorando. Falou assim, eu vi uma mulher muito linda. Ela me falou do evangelho e pediu para me arrepender dos meus pecados. E me disse que aqui tem um padre. E esse padre, eu não contei esse detalhe, ele estava paisano, ele não estava com batina. Para ninguém saber que ele era padre, porque ele estava investigando Santa Gema.
Então ele tava à paisana. E a mulher, o cara lá falou, e a mulher me disse que aqui tem um padre para eu me confessar. Aí o padre ficou atônito, né? Porque do jeito que ela tava falando, aconteceu, mesmo, era verdade. Então ele chamou o rapaz lá, ele foi, atendeu a confissão dele, ele foi falando todos os pecados. E teve um que ele esqueceu. Aí o padre falou, e esse pecado aqui? Você tá arrependido? Aí o cara falou assim, como que você sabe que eu fiz isso? Eu não sei se ele contou depois ele deu absolvição, o cara, o sujeito se converteu nisso. Então Maria apareceu pro cara. Pro pecador lá, pediu pra ele se converter, se arrepender e pediu pra ele lá confessar com o padre naquela igreja. Essa senhora sabia que tinha um padre lá, mesmo estava paisano. Coisa de quem tem intimidade com Deus. Tem muitas outras coisas do sacramento da ordem que é belíssimo. Mas é só isso por enquanto. Alguém tem alguma dúvida? É igual o terço, né, padre? O terço é a oração. Depois da missa, ela é a oração mais perfeita. O terço é a oração mais perfeita. Por quê? Porque você medita o Evangelho, né? Os passos da vida de Jesus, do nascimento até a morte. Você está meditando. A coisa mais importante, Maria, né? a coisa mais importante do terço não é a Ave Maria e nem o Pai Nosso. São os mistérios que você tem que meditar. Nascimento de Jesus. Depois o quê? Não, primeiro. Porque os mistérios da Anunciação, os mistérios luminosos, Gozosos, gloriosos, dolorosos e por fim gloriosos. Então vamos lá. Primeiro mistério da Anunciação. O anjo anuncia que ela vai ser mãe do Salvador. Você medita nisso. Pensa, imagina a cena. Depois, segundo mistério. encontro com a prima. Visita de Maria Santíssima, sua prima Isabel. E ela santificou o filho dela no ventre. O profeta, o último profeta, João Batista. Depois, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus. Um lugar extremamente simples e pobre, numa gruta, onde tinha animais. Ninguém acolheu Jesus, não teve espaço para ele, ninguém quis saber. Em Belém. Eles estavam em Belém. Olha que legal em hebraico. Belém é Bethlehem, significa casa do pão. E Jesus falou depois, eu sou o pão vivo descido do céu. E ele desceu onde? Em Belém. Ele nasceu em Belém. Muito bem. E tem vários. Então, você reza enquanto medita, contempla. Por isso é a oração mais perfeita, porque é a oração que você está repetindo, resumindo o Evangelho. Os Evangelhos. Amém? Any questions? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Gente, vocês estão vendo, quando vocês não vêm, vocês assistem as aulas, né? Sim. Na moral mesmo? Posso confiar? Pode. Então não vou fazer prova não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô aguardando esse resumo, hein? Porque senão vai ser cabuloso essa prova, hein? Eu sou cabuloso. Prova.